Olá, sejamos todos bem-vindos à Associação Espírita Caridade, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade benfeitora, pela oportunidade de estarmos aqui. Hoje o tema é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Para quem não conhece as obras, que são as bases doutrinárias do Espiritismo, composta por 5 livros. O Livro dos Espíritos, este foi o primeiro em 1857, reunindo os ensinos dos espíritos superiores através de médiuns de várias partes do mundo, feito de perguntas e respostas sobre qualquer assunto à luz da doutrina espírita. A segunda obra, o Livro dos Médiuns, foi codificada em 1861, reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível. A terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi codificado por Allan Kardec em 1864. É o ensino moral do Cristo Jesus para cristãos de qualquer crença. A quarta obra, O Céu e o Inferno, codificada em 1865, nos explica a justiça de Deus à luz da doutrina. Também contém os relatos dos espíritos desencarnados acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. A quinta obra, a Gênese, foi codificada por Allan Kardec em 1868. É o estudo mais científico, os milagres, as predições e o aspecto mais claro da ciência revestido dentro do Espiritismo. Vamos ver então o que diz o capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Essas são as chamadas bem-aventuranças, que são um anúncio da verdadeira felicidade. Elas anunciam a vinda do reino de Deus. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Dizendo isso, Jesus fala sobre a vida futura, porque nós sabemos bem que uma pessoa aflita não é bom, aflição não é uma coisa boa. E dizendo isso, Jesus fala do futuro. E o que significa a vida futura? A vida futura é a continuação dessa vida que temos agora, ou seja, a continuação da vida depois do desencarne. E é muito importante a gente considerar a vida futura. Sem a certeza da vida futura, nós não conseguimos entender essas compensações de que Jesus fala. No item 3, Justiça das Aflições, diz assim: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Porque eu? Será que Deus gosta mais de uns do que dos outros? Mas o que é mais difícil é a gente ver as pessoas boas sofrerem e as pessoas más prosperarem. A primeira coisa que se tem para dizer sobre isso é que cada um de nós está num nível de compreensão. A fé no futuro é muito importante, nos traz consolo, faz com que a gente tenha paciência, mas não explica
essas anomalias que parecem desmentir a justiça divina. Por isso é importante também saber a causa das aflições, compreender a causa das aflições. Essa palavra causa nos remete ao passado, porque é um fato que já aconteceu. Então nós percebemos que nós temos passado, temos presente e futuro. Mas isso só não basta. Temos que admitir que por trás disso existe Deus, todo-poderoso, todo justiça, todo bondade. E nós acreditamos em Deus? Nós sabemos o que é Deus? Tem lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que é Deus? E a resposta dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Para nós, no nível evolutivo que nós estamos, nós ainda não compreendemos a natureza íntima de Deus. Nos resta entender pelo menos as suas características, que são ser eterno, ser imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom, onipresente, onisciente. A bondade de Deus é a coisa mais perfeita de tudo que existe no universo. Logo, um Pai onipresente e onisciente sabe tudo o que está acontecendo com o filho. Um pai soberanamente bom e justo não iria colocar um filho numa vida boa e outro numa vida dura. Então, qual é a causa das aflições? A causa das aflições, ela não é aleatória, ela não é ao acaso e não está na ação divina. Está sim na necessidade de cada espírito tem de aprender e de evoluir. O item 4 deste capítulo é causas atuais das aflições. O Evangelho diz que as vicissitudes da vida são de duas espécies. Uma tem as suas causas na vida presente e outras fora dela. Relembrando o nascedouro dos males terrestres, nós vemos que tem muito a ver com o nosso caráter e o nosso comportamento. Esse item nos faz refletir se somos imprevidentes, orgulhosos, ambiciosos, desorganizados. Nos faz refletir se somos desesperançados, sem limite nos nossos desejos. E isso tem a ver com o nosso procedimento, com os nossos valores. Isso é que determina se nós vamos ter mais ou menos aflição. Esse item também fala das uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade. E nós temos relacionamentos falidos, onde na maioria das vezes erramos porque queremos sempre ter razão, ao invés de harmonizar a situação. Em relação aos conflitos e disputas que travamos na família, no trabalho, nos falta moderação e nos sobra sensibilidade. Ficamos ressentidos, nós somos muito ressentidos com qualquer coisa que nos digam, qualquer coisa já nos deixa sensibilizado. E os males e enfermidades, que quantas doenças nós trazemos não pelo acaso, mas que são consequência da intemperança e dos nossos excessos, quando nós não respeitamos os limites do nosso corpo, das nossas emoções. Quantas vezes nós achamos lindo ser uma pessoa briguenta, cheia de raiva, que não leva desaforo para casa e não lembra que essa raiva tem uma consequência emocional e física. E ainda nas causas atuais, o Evangelho fala sobre pais infelizes com os filhos,
diz que muitas das vezes os pais não combatem as más tendências desde pequeno. Seja por fraqueza ou por indiferença, nós, pais, não impedimos nos nossos filhos os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E aí acontecem esses problemas. Os filhos crescem, gritam com a gente, não respeitam, ficam de mal. Eles ficam de mal com a gente. E a gente põe a culpa neles, a gente põe a culpa nos filhos. Mas fomos nós, os pais, que moldamos esses filhos enquanto pequenos. É preciso que percebamos isso, que mais tarde nós vamos colher o que semeamos. Nós precisamos interrogar as nossas consciências. Se tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu estaria em semelhante situação? Quem eu devo responsabilizar? A mim mesmo. Mas, ao invés de reconhecer a minha culpa, ao invés de reconhecer a nossa culpa, nós achamos mais simples e menos humilhante culpar a sorte, culpar a providência, a má fortuna, uma estrela. Nós começamos a terceirizar as causas que nós mesmos criamos. E se nós erramos muito, dá para reparar tudo numa vida? A lei humana alcança algumas faltas e nos pune, mas a lei não alcança e não consegue alcançar todas as nossas faltas. Mas Deus quer o nosso progresso e não deixa uma só falta para trás. Então, quando vem o sofrimento, que são as consequências dos nossos erros, é que nós sentimos a necessidade de melhorar. Mas às vezes não dá para reparar tudo numa vida. A gente desencarna sentindo que não tem mais remédio e dizemos: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como que não há mais tempo? Sim, porque somos imortais. Temos a graça da reencarnação, nos permitindo reparar o tempo perdido, nos permitindo usar as experiências do passado para boas resoluções no futuro. Aí nós começamos a entender a outra causa das nossas aflições, porque o que nós não conseguimos fazer nessa vida, nós podemos fazer na próxima. Então, consequentemente, nós podemos também estar pagando agora um erro da vida passada. É o que nós chamamos de fatalidade. Por exemplo, a perda de um ente querido, acidente que ninguém consegue impedir, os reveses de fortuna, a perda de fortunas, flagelos naturais, enfermidades de nascimento, que é o que mais nos revoltam. Nós nos perguntamos como pode uma criança que nem viveu ainda merecer nascer com alguma enfermidade. E mais atualmente, mais na atualidade, o que acontece? Uma bala perdida. Então vamos voltar a falar de Deus. Se Deus é onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom, não existe fatalidade. Todos os acontecimentos são entrelaçados, inclusive as doenças, que muitas vezes são resgates de processos anteriores que precisamos passar para de alguma forma nos sensibilizar. Falamos agora da lei de causa e efeito, onde todo efeito tem uma causa. Essa lei de causa e efeito mostra que muito das origens das nossas aflições estão nas nossas vidas anteriores. A gente vê mesmo muito disso. Pessoas que são más, roubam, matam, fazem e acontece e terminam desencarnando. E a lei dos homens não atinge essa pessoa. Porém, se não expiamos hoje,
expiamos amanhã. Perceber isso ajuda a gente a ter mais consciência e responsabilidade de que nós precisamos buscar a nossa melhora e a nossa mudança interior. Os romances espíritas, as reuniões mediúnicas nos mostram o que acontece com muitos algozes que não foram punidos em vida, o que eles encontram do outro lado. Nós vamos ver uma justiça distributiva rigorosa. O homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser no futuro tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Mas a justiça de Deus é distributiva, mas é inteligente. Deus é soberanamente bom e o que Deus mais se importa é com o arrependimento, a mudança, a prática do bem. E cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo, e a justiça de Deus jamais é interrompida. Então, nossa experiência aqui na Terra é como se fosse uma escola. Cada um aprende na sua velocidade. Alguns de nós somos lentos, não queremos estudar nessa escola. Aí vêm as atribulações da vida que podem ser impostas. São as expiações e as provas. A expiação é imposta e sempre vai ser uma prova, mas nem sempre uma prova é uma expiação. Podem existir os queixumes, as rebeldias, mas não tem jeito. Nós vamos passar por este processo, porque nós precisamos passar. E a expiação nos ajuda a pagar as faltas e a nos purificar. Já as provas são escolhidas por nós. Logo, quando a gente começa a reclamar, a se rebelar, nós temos que lembrar disso. Fui eu que escolhi, porque eu preciso dessa situação para minha evolução. Existem espíritos que já adquiriram um grau de elevação, mas querem avançar ainda mais e solicitam uma missão. São essas pessoas de instinto naturalmente bom, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência anterior e que suportam com resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentação. O item 11 fala sobre o esquecimento do passado. Por que esquecemos? Se eu passei por tudo isso, por que eu não lembro de nada? Deus, na sua imensa sabedoria, sabe muito bem o que é melhor para nós. Como crianças espirituais que somos, todo pai sabe muito bem que tem que impor certas vezes coisas às crianças. Por exemplo, ninguém gosta de ver uma criança chorando, mas sabe que isso não é importante se o choro vem do fato dela ter tomado uma vacina. O pequeno mal causado para ela é muito compensado pelo benefício da imunização às doenças. E assim também age Deus conosco. Deus sabe que muitas coisas nos são necessárias, por isso nos impõe. E também, saber coisas do passado pode ser muito doloroso e nenhum proveito à nossa evolução. Cada vida que passamos encarnados é uma oportunidade de redimir as faltas que cometemos. Nós somos colocados nas mesmas situações, frente a frente com as mesmas pessoas e locais, para podermos
corrigir os erros e aprender a não cometer mais. Se nós nos lembrássemos de todas as existências anteriores, teríamos uma vantagem justa. Faríamos as coisas não porque aprendemos, mas porque lembramos do erro. Nós não teríamos o mérito da atitude que tomamos, sem o qual não evoluímos efetivamente. Assim, Deus nos dá a chance de tentar de novo, mas não nos tira o mérito da boa ação. Devemos nos lembrar que a vida principal é a espiritual, que cada encarnação é apenas um processo de aprendizado, mas que sempre voltamos, depois de cada encarnação, sempre voltamos ao plano maior. E é assim que após cada encarnação, quando estamos do outro lado da vida, nós lembramos das existências anteriores, como quem lembra de cada ano que passou na escola. Claro que a lembrança completa de todas as existências só ocorrerá quando nós estivermos muito evoluídos, quando nós estivermos bastante evoluídos, pois a pessoa não deixa de ser em nada o que ela é só porque alterou o estado, de modo que nem todos estamos prontos para suportar, mesmo desencarnados, nem todos estamos prontos para suportar as revelações do passado. Assim, o espírito só tem lembrança de alguns fatos mais relevantes da sua existência, fatos esses que ele usa para definir como será a sua próxima existência, escolhendo os problemas, situações, pessoas que conhecerá e os demais dados, visando sempre o aprendizado e o aprimoramento. Não se importa com as dificuldades, prefere mesmo as dificuldades, pois sabe que são as dificuldades que nos levarão adiante. Podemos lembrar de alguma forma do passado? A resposta é sim. Antes, devemos considerar que Deus só quer o melhor para nós. E em função disso, Ele sabe que algumas vezes uma pequena revelação, um sonho, um clarão do passado pode nos auxiliar quando nós estamos perdendo o rumo, quando não estamos ouvindo bem a nossa consciência. Tudo sempre com um propósito definido e não apenas para suprir as nossas curiosidades, sem um uso prático. Caros amigos, obrigado pela atenção de todos. Que a paz do Divino Mestre, amigo Jesus, abençoe a todos.